Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês finalmente sobre A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune, publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, um livro que, como vocês bem sabem, pelo tanto que eu já falei sobre ele aqui no canal, eu estava muito ansioso, com muitas expectativas para essa experiência de leitura que prometia ser uma coisa muito de dar quentinho no coração. E eu já adianto para vocês, é sim, muito quentinho no coração, uma leitura deliciosa. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre esse livro incrível, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, vamos falar um pouco mais sobre A Casa no Mar Cerúleo com vocês. Aqui em A Casa no Mar Cerúleo, nós somos apresentados ao protagonista dessa história, Linus Baker. Ele é basicamente um assistente social de uma organização governamental que faz um certo controle da juventude mágica nesse mundo, nessa terra, que é apresentado para a gente aqui em A Casa no Mar Cerúleo. Porque aqui nesse mundo, em várias partes do mundo, existem crianças que possuem certos poderes especiais, alguns poderes um pouco corriqueiros e alguns outros com poderes que precisam de um pouco mais de controle, e essas associações basicamente funcionam para isso, porque elas colocam essas crianças dentro de orfanatos para que elas possam ser controladas caso uma criança utilize os poderes demais ou utilize os poderes de forma errada. Os assistentes sociais podem dar toda a assistência necessária para definir, por exemplo, se uma casa, um orfanato, pode continuar funcionando ou não. E esse é o trabalho do protagonista Linus Baker. Ele é esse assistente social que sai de orfanato em orfanato fazendo essas inspeções. Ele basicamente é reconhecido aqui nesse livro como uma pessoa que ele procura se manter o mais distante possível de uma relação mais próxima com os diretores dos orfanatos e as próprias crianças, para que ele possa ter uma visão mais imparcial possível da situação. E é por isso que ele é convocado pelo grande conselho dessa instituição que controla a juventude mágica para uma missão muito específica e muito diferente da que ele estava habituado. Ele iria para esse lugarzinho aqui que está na capa do livro para fazer basicamente tudo o que ele fazia, com a diferença de que ele vai passar um mês nesse lugar aqui, em uma ilha isolada, com crianças que possuem poderes, mas os poderes que são um pouquinho mais diferentes e podem ter uma ameaça, e uma criança em específico, a gente pode dizer dessa forma, é o alvo de toda a investigação desse departamento. É uma criança, por exemplo, que ele pode ter o poder de destruir o mundo, e é assim que começa a nossa experiência com A Casa no Mar Cerúleo. O Linus, ele é um cara de ali está na casa dos seus 40 anos, tem pouquíssimas relações interpessoais com outras pessoas. Dentro do escritório ele praticamente não fala com ninguém, vive a vida dele, acha que a vida dele tem que ser a rotina e pronto, acabou. O máximo que ele tem de algum tipo de relação é com a gata dele na casa dele. E de certa forma, quando ele vai aqui para essa casa, a vida dele vira de cabeça para baixo, e ele vai, claro, seguindo o livro de regras dele, o livro de regras da instituição, e com isso em mente, e de repente vê que não vai ser nada fácil passar por isso, porque lá ele encontra um grupo de crianças muito improvável e ainda assim um grupo encantador de crianças. Nós somos apresentados a Talia, Lucy, Sol, Chauncey, Fi e Theodore, seis crianças encantadoras e seis crianças que possuem poderes um pouquinho diferentes, e cada uma construída com as suas personalidades, e cada uma interage de uma forma diferente dentro do orfanato, com o diretor dele e com o próprio Linus, ou Linus, agora nem lembro qual foi a pronúncia que eu usei do nome do personagem, mas enfim, nós vamos acompanhando essa trajetória, essas interações entre o Linus e as crianças, e como o Linus aos poucos vai sendo, na verdade, vai tendo as suas barreiras quebradas e vai entendendo que a situação pode ser um pouquinho mais delicada do que chegou para ele. Afinal, quando ele recebeu essa missão, ele recebeu pouquíssimas orientações, não tinha muitas informações acerca das crianças, e muito menos acerca do diretor do orfanato, que é um homem misterioso, e ele também, de certa forma, vai estudar, vai querer descobrir
um pouco mais sobre esse homem. E é isso. Basicamente essa é a premissa de A Casa no Marcerulho. Eu já começo aqui falando que eu me senti um pouco como o Linus, de ser conquistado aos poucos ao longo das páginas, ao longo dos capítulos, pela história encantadora que A Casa no Marcerulho tem para apresentar para a gente. Eu comecei assim, um pouco gostando muito do clima, gostando muito do humor, gostando muito da apresentação dos personagens. O Lúcio, por exemplo, ele tem uma apresentação que eu achei hilária e os personagens a todo momento brincam com isso. E esse personagem específico, o Lúcio, ele tem momentos de grandes frases de efeito, e lendo você vai entender por que ele usa essas frases de efeito e porque ele causa um pânico absurdo no Linus, principalmente quando ele começa a conhecer essa criança. A Talia, que é a minha personagem favorita, ela é uma gnoma, é uma personagem engraçadíssima. A todo momento ela tá fazendo brincadeiras aqui no Linus, e eu acho que é uma das interações mais legais ver ela com esse assistente social e ver como ela talvez seja uma das responsáveis para quebrar as barreiras dele. Claro, todas as outras crianças têm seus momentos para fazer com que as barreiras do Linus sejam quebradas. Ele deixa de lado não a missão dele, mas na verdade de entender que as crianças com as quais ele está lidando, desde antes até mesmo agora, da história que acontece aqui em A Casa no Marcerulho, não são apenas crianças, elas estão ali em orfanatos, mas não são orfanatos exatamente, porque de certa forma não tem nenhum grande objetivo de que essas crianças sejam adotadas. E ele faz tudo de uma maneira tão imparcial, mas tão imparcial, que parece que, como ele tem um poder em mãos de decidir se um orfanato deve ou não ficar aberto, ele acaba depois deixando de saber quais foram os destinos que as crianças, por exemplo, de orfanatos que foram fechados por conta das avaliações dele, o que aconteceu com essas crianças. Então, aos poucos ele vai entendendo que ele tem que derrubar essas barreiras para entender que esse não é o único papel dele nessa história que está sendo contada, e que tem muito impacto na vida das próprias crianças, impacto de como as pessoas normais vão enxergar essa comunidade mágica, porque querendo ou não, por serem diferentes, elas são discriminadas, são jogadas de lado, e aqui no livro mesmo nós temos esses tipos de situações. Então eu acho isso muito interessante, e voltando ao meu raciocínio, foi isso que foi me conquistando no livro aos poucos. Eu comecei curtindo, gostando do humor, gostando da história que estava sendo apresentada, e de acordo com o que o Linus ia aprendendo, eu também ia aprendendo mais sobre essa história, e aos poucos eu fui amando ainda mais a dinâmica de A Casa no Marcerulho e a história que estava sendo contada para mim. Como eu falei lá no meu vídeo da The Rap List Book Tag, eu falei que uma das premissas que eu mais gosto em livros em geral é quando eles colocam crianças dentro das situações, sejam protagonistas ou não. E nós temos o Linus aqui, que é um adulto de mais de 40 anos, mas temos as crianças como centro de tudo, e eu acho que isso funciona muito bem, toda a dinâmica dessas crianças com o personagem adulto. E eu acho que de certa forma também foi ideal de que toda a história tivesse sendo contada do ponto de vista do Linus, porque eu acho que isso torna muito mais mágico, e eu entro mais uma vez nessa questão. A história vai conquistando ainda mais, as crianças vão nos conquistando ainda mais, assim como elas conquistam o Linus. Aqui no livro nós também temos uma representatividade homoafetiva, e é tudo muito sutil, e é um desenvolvimento que eu achei que ficou bem legal, funciona bem do livro, mas é algo bem secundário e ainda se existe, tem essa representatividade, e como sempre é importante entender a importância e o peso desse tipo de história. Claro, não é o foco do livro é completamente diferente, mas ainda assim funciona muito bem, pelo menos dentro da dinâmica dos personagens. E como eu falei, esse aqui é um livro de dar quentinho no coração. Em vários momentos eu peguei dando aquela risada que a gente gosta quando o livro está nos confortando, porque é isso que A Casa no Marcerulho é. Ele não tem nenhuma trama muito mirabolante, não tem grandes reviravoltas. As coisas que acontecem aqui, as grandes surpresas, de certa forma você já espera. Não é um livro sobre isso, não é um livro para explodir sua cabeça. É um livro para você ter aquele momento leve de relaxar, ler uma história legal, ler uma história que vai agradar, com vários personagens e camadas o suficiente para contar a história que ele quer contar. A Casa no Marcerulho
Eu entendi por que ele é esse livro especial, entendi por que ele foi um livro tão elogiado quando ele saiu, entendi por que existia toda a ansiedade para a chegada desse livro aqui no Brasil, porque o T.J. Klune ele escreve esses personagens como poucos. São personagens que funcionam muito bem, dinâmicas interessantes, uma história que emociona em vários momentos, nos deixa felizes, nos deixa confortáveis e esse é um livro, inclusive, que eu indico para você que quer ter aquele momento de fato mais leve na literatura. A Caça no Marcerulho é uma grande pedida, um dos grandes lançamentos desse ano de 2022. Valeu demais a espera por esse livro. Realmente eu acho que espero que eu tenha conseguido falar tudo que esse livro pode causar em mim e como ele funciona. Eu não quis falar tantos detalhes assim mais da história e do que você pode encontrar aqui no livro, porque eu acho que a graça dele está justamente em descobrir o grande encanto que essa história é capaz de causar na gente. Então, por isso que eu não falei, por exemplo, dos poderes de boa parte das crianças. Eu acho que é legal vocês descobrirem mais sobre elas e descobrir por que cada uma delas é especial da sua forma. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham ficado interessados por A Casa no Marcerulho do T.J. Klune, um livro que foi lançado esse ano, um grande lançamento. Com certeza, claro, como vocês puderam perceber, uma das minhas melhores leituras nesse ano de 2022. E é isso sobre esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas, e mais pessoas, claro, possam conhecer esse livrinho aqui, especial e encantador. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo. Tchau, tchau.